Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um estudo bíblico. Vamos continuar a nossa maratona aí no livro de Gênesis, né? São 66 livros na Bíblia, a gente está no primeiro, mas eu prometo se reduzir o máximo possível. Então a meta nesse vídeo é falar aí de pelo menos 10 capítulos, tá ok? Então vou falar bem rápido para poder sintetizar o máximo possível. No vídeo passado eu falei sobre Sodoma e Gomorra, quem não assistiu assista para poder continuar aí na sequência, tá? Bom, Gênesis capítulo 20 fala de uma passagem de Abraão na cidade de Gerar. O que eu quero citar? Que ele cometeu o mesmo erro que ele fez com o faraó um tempo atrás. Então, quando ele foi para essa cidade, o rei da cidade de Gerar, chamado Abimeleque, ficou interessado na Sara. Gente, a Sara devia ser uma mulher muito linda, porque na idade avançada que ela tinha, ela chamava atenção. E aí, Abraão, né, para poupar sua vida, ele falou, olha, fala que você é minha irmã. Aí ele falou que é irmã. Só que aí nessa, Deus teve que intervir de novo, né? Deus deu um sonho para Abimeleque, falando, olha, essa mulher, a Sara, ela não é irmã dele, ela é a esposa dele. Enfim, e aí Deus interviu, ele não tocou na Sara, e mais uma vez Abraão foi livrado da gafe que ele cometeu, hein? Bom, continuando aqui. No livro no capítulo 21, fala sobre o nascimento de Isaac, o tão esperado nascimento. Depois de 25 anos que Deus prometeu, né, para Abraão, enfim, aconteceu aí de nascer essa criança, né, que significa aí, né, riso, né? Então, olha só que tremendo. Então, vamos lá. Mais pra frente, no capítulo 21, diz assim, que quando Isaac ele desmamou, Abraão lhe deu uma festa, né, pra poder comemorar. E aí, nessa, o Ismael, que era o irmão mais velho, filho lá da serva, né, da Agar, deu uma risada lá, sei lá, brincou, deu uma risadinha lá, de Isaac, e aí isso a Sara ficou nervosa, e ela aproveitou já pra dar uma expulsada, falou, Abraão, é o seguinte, manda embora esse menino e manda embora Agar, não aguento mais. E aí isso perturbou o coração de Abraão. No versículo 11 ele fala assim, ó, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então Deus não mudou o que ele tinha falado. Lá atrás, antes de Ismael nascer, Deus falou que tinha uma descendência preparada através de Isaac, né, do filho natural. Então Deus não mudou isso. Então a porção que Deus tinha para Isaac era a mesma, assim como Deus tem até hoje. A herança, né, para o povo judeu, que ele é da linhagem de Isaac, continua sendo a mesma, Deus não muda. Mas Deus foi gracioso e bondoso, né, com Ismael. E isso confortou o coração de Abraão. Por quê? Porque não era costume da época de mandar embora filho de casa, né? Ele era um filho também que poderia fazer parte, né, de crescer a família, porque isso era muito importante na época. Vamos lá. E aí o que aconteceu? Abraão foi lá, separou um pouco de pão, um pouco de água e liberou, né? Dispensou a Agar e o seu filho. Pensa no coração de Abraão, hein? Vendo o filho dele de quase 15 anos indo embora no deserto. E aí, continuando, falar aqui no versículo 14, fala que ela foi então com o menino para o deserto de Berseba. Quando a água da vasilha acabou, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha. Isso é muito longe. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Então ela foi num lugar que ela não conseguisse escutar o choro do menino, né? Lembrando que hoje é dia das mães, então mãe não quer ver nenhum filho sofrer, né? Então ela quis fugir porque ela não aguentava mais imaginar a cena de ver o filho morrer. Aí Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu-lhe de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Olha que tremendo como Deus cuida. A Bíblia fala em vários livros que Deus é um pai dos órfãos, né? Eu vou citar só um dos livros que fala sobre isso, é Salmos 68:5 diz assim, pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Olha que tremendo. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Olha só, que tremendo. Eu não vou continuar falando aqui, porque esse salmo é maravilhoso. Mas assim, Deus é um Deus que cuida. Olha só que poderosa essa palavra, né? Então não podia deixar de ler. Bom, continuando aqui, então, no capítulo 22, né?
Tem um outro momento também que é crucial na Bíblia e significa muito, que é quando Deus prova a fé de Abraão, hein? Pensa nisso, gente, o que esse homem passou. Vamos lá. Diz assim, no versículo 1 ao 5. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, aí ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Deus pediu a vida do filho dele. Ainda Deus enfatiza, né? O seu único filho que você ama, ou seja, Deus sabia o quanto valia esse filho para Abraão. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, que era o sacrifício, né? Eles sacrificavam ovelhinha para Deus, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Então ele sabia, só ele e Deus sabia o que ia acontecer. Ele sabia que Deus ia pedir a vida do filho dele. Mas ele já declarou pela fé que ele voltaria. Ele falou, a gente vai adorar e vai voltar. Olha só isso, gente. E aí, olha só quando fala que continuando, né? Aí Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, gente, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ou seja, vamos sacrificar o quê? Não tô vendo o cordeiro aqui. Pensa. Aí respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Pensa nessa mente de Abraão. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Gente, pensa na ideia. Eu tô até fazendo assim, ó, vai simular a faca. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. E aí Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Gente, vamos lá. Um parênteses. Para onde aplica essa história, né? Para onde ela aponta? Primeiro, a Bíblia diz que ele andou mais ou menos uns 80 quilômetros numa viagem aqui de 3 dias. Por que 3 dias? São 3 dias ele pensando na morte, né? Meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer. Imagina a mente dele, o que não aconteceu. E aí, esse sacrifício do filho simboliza Deus sacrificando o filho dele, Jesus, para nós. E aí, por que Isaque ele não resiste? Também aponta para Cristo, porque Cristo não resistiu morrer, ser sacrificado na cruz. Olha que tremendo, como essa passagem ela é maravilhosa. E a fé de Abraão, né? Porque aí foi imputado, né, o crédito de que ele seria o pai da fé, foi imputado como justiça. Dá uma olhada aqui no livro de Hebreus, fala sobre isso, fala o que ele pensou. Hebreus, gente, é um livro, assim, anos-luz à frente, tá? Diz o seguinte, ó, Hebreus 11, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele fala, cadê? Ai, gente, tô com a minha cola aqui, 11, 17 e 19, diz assim, ó. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ah, tô lendo errado. Calma, é muita informação aqui. É 11, 17 e 19, vamos lá. Pela fé, quando Deus o pôs Abraão à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de forma dentre os mortos. Ou seja, tá falando assim que na cabeça de Abraão, ainda que Deus matasse, ainda que ele morresse, Deus poderia ressuscitar o filho dele. Olha, gente, que história linda, né? Mas é tremendo. Bom, continuando aqui, a gente tem muita coisa para poder falar. Bom, e aí, gente, o que aconteceu? Aí ele cresceu, né? E aí depois, né, teve
No capítulo 23 fala sobre a morte de Sara. Ela morreu com 127 anos, né? Nessa ocasião, o Abraão ele estava numa terra estrangeira, ele não tinha propriedade, tá? Então, ali essa terra pertencia aos hititas, tá? E aí o que aconteceu? Ele comprou por um altíssimo preço, pesos de prata, um túmulo, né? Uma caverna para enterrar a Sara. Nesse tempo, o Isaac já tinha uns 37 anos de idade. E aí ele comprou essa terra, né? Aí dizem alguns estudos, né? Pelo menos os judeus, eles acreditam que... Por que ele insistiu para comprar essa terra, né? De Macpela, né? Lá em Hebron. Caverna de Macpela em Hebron. Porque, segundo a tradição, o Adão e a Eva foram enterrados lá também. Então tinha aí um significado muito especial nessa região para eles. E aí, então ela morreu. Ele enterrou a esposa dele e ainda como se não bastasse, gente. Abraão, ele casou novamente, tá? Ele casou com a Quetura e teve mais 6 filhos. Ele tinha mais de 100 anos, então o velhinho era bala, hein? Era bem prolífero, né? Enfim, vamos lá. Dá uma olhadinha também na foto sobre onde tá, né? Sobre o túmulo, né, que até hoje na terra de Hebron, na região da Cisjordânia, hoje sob domínio dos muçulmanos. Dá uma olhadinha, hoje é uma mesquita. Vejam a foto. Viram só? É uma mesquita, hoje é uma mesquita, mas tá lá os corpos da Sara, do Abraão, né, possivelmente da Adão da Eva, não sabemos, mas tá lá os restos mortais, né, do Isaac, enfim. Então tem uma relevância muito grande para esse povo, né? Para quem crê na história, tanto para muçulmanos quanto para judeus, tem uma importância muito grande, porque Abraão ele é pai dessas duas nações, né? Querendo ou não, já teve muitas guerras, enfim, mortes por conta disso. Hoje é um território administrado pelos muçulmanos, eles têm altíssimo respeito, tá lá intacto, né? E tem aí um valor inestimável. Então, gente, por enquanto é só. Desculpe o vídeo longo, a gente continua aí a falar agora sobre a descendência de Abraão no próximo vídeo. Te vejo lá.